Esses são os Hadzabe da Tanzânia. E sério, você pode até achar que já ouviu falar deles, mas do jeito que vou te mostrar hoje, eu duvido. Essa galera vive na Tanzânia e tem uns costumes que, olha, você vai ficar de cabelo em pé. Como por exemplo, você sabia que entre os Hadzabe, um homem pode ter mais de 10 esposas? E não é só isso, eles caçam macacos com a ajuda de cães, o que até parece normal, né? Mas aqui vai o choque. Quando um desses cães adoece, eles comem seus próprios companheiros de caça. É uma prática que vai te deixar de queixo caído. Então, já vai preparando a pipoca e fica comigo até o final deste vídeo, porque a vida dos Hadzabe vai te deixar de boca aberta. E se você acha que já viu de tudo sobre tribos, meu amigo, espera só para ver o que mais essa tribo tem a oferecer. Mas afinal de contas, quem são os Hadzabe? Os Hadzabe são um dos últimos povos caçadores-coletores do mundo e vivem na região do Lago Eyasi, na Tanzânia. Eles são conhecidos por sua incrível habilidade de sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. E quando digo desafiador, é sério. Sem tecnologia, sem agricultura e com uma conexão profunda com a natureza. A história dos Hadzabe é como uma máquina do tempo viva. Eles são descendentes diretos dos primeiros grupos de humanos modernos. Isso mesmo, os Hadzabe estão por aqui há milhares de anos, vivendo da mesma forma que seus ancestrais. Acredita-se que sua cultura e modo de vida têm mais de 10 mil anos. Eles se estabeleceram na região do Lago Eyasi, uma área rica em biodiversidade que lhes proporciona tudo o que precisam para sobreviver. Ao longo dos séculos, os Hadzabe desenvolveram habilidades incríveis para caçar e coletar alimentos, vivendo em harmonia com a natureza. Os Hadzabe vivem em pequenos grupos familiares e se movem conforme a disponibilidade de recursos naturais. A caça é uma das principais atividades dos homens Hadzabe. E quando eu digo que eles são mestres na caça, não estou exagerando. Imagine acordar de manhã e, ao invés de checar suas redes sociais, pegar seu arco e flecha para caçar o café da manhã. Isso é rotina para os Hadzabe. E o que eles caçam? Macacos! Sim, você ouviu direito. Esses guerreiros habilidosos não hesitam em enfrentar os macacos nas árvores, armados apenas com arco, flechas envenenadas e uma coragem que faria qualquer um pensar 2 vezes. Mas não para por aí. Quando falamos de caçadores que sabem se virar, os Hadzabe estão no topo da lista. Eles também caçam pequenos antílopes, porcos do mato e até pássaros. Eles são como o Uber Eats da selva, mas sem a parte do delivery. Tudo é na base da caça e do esforço. E sabe o que é ainda mais louco? Eles fazem isso tudo enquanto dependem de seus fiéis companheiros, cães de caça. Esses cães são praticamente membros da família, caçando lado a lado com os Hadzabe. Mas como em qualquer boa história de selva, tem um porém. Quando um desses cães adoece e não consegue mais acompanhar o ritmo, a tribo toma uma decisão bem pragmática. No lugar de simplesmente lamentar a perda, eles decidem que o cão ainda pode ter uma utilidade final: se transformar em uma refeição. Sim, você não ouviu errado. Para os Hadzabe, nada se desperdiça. É claro que para nós, essa ideia pode parecer um tanto desconcertante, talvez até difícil de engolir, com o perdão do trocadilho. Mas para eles, é uma questão de sobrevivência pura e simples. Se o cão não pode mais caçar, ele se torna o sustento para a próxima caçada. Meio macabro? Pode ser. Mas também é uma prova de que na selva é preciso ser prático e eficiente acima de tudo. Agora você pode estar pensando, como eles podem comer o próprio amigo de caça? Bem, entre os Hadzabe, o ciclo da vida e da morte é visto de maneira muito diferente. Para eles, tudo tem um propósito, e isso inclui garantir que nada do que a natureza oferece seja desperdiçado, nem mesmo um companheiro canino. As mulheres Hadzabe desempenham um papel crucial na tribo. Elas são as principais responsáveis pela coleta de alimentos, e sua profunda sabedoria sobre a flora local é impressionante. Sabem exatamente quais plantas são comestíveis, quais têm propriedades medicinais e onde encontrá-las. Isso não só garante uma dieta diversificada, mas também a sobrevivência do grupo. Além da coleta, as mulheres cuidam das crianças e gerenciam as tarefas domésticas. Elas são o coração da comunidade, garantindo que tudo funcione harmoniosamente. O conhecimento que elas possuem é passado de geração em geração, e a relação de cooperação entre homens e mulheres é fundamental para a vida dos Hadzabe. Entre os Hadzabe, um homem pode ter mais de 10 esposas. Sim, isso mesmo.
E antes que você pense que é só pela diversão, deixa eu te contar o que está por trás dessa prática. Na cultura Hadzabe, a poligamia não é apenas uma questão de status ou vaidade. É, na verdade, uma questão de sobrevivência e colaboração. Para os Hadzabe, a vida na savana é dura, e ter várias esposas significa mais mãos para trabalhar, mais ajuda para coletar alimentos, cuidar das crianças e manter a comunidade unida e forte. Cada esposa tem um papel essencial, e juntas elas formam uma verdadeira equipe de sobrevivência. Mas claro, ter 10 ou mais esposas não é para qualquer um, né? Não é só chegar e dizer, você, você e você venham comigo. O homem precisa ter habilidades de caça e liderança, além de ser capaz de sustentar todas essas famílias. E vamos combinar, com tantas esposas, ele provavelmente nunca vai ficar sem tarefas domésticas ou sem alguém para conversar. Agora, se você está pensando, nossa, mas deve ser difícil gerenciar tudo isso, você está certo. A vida poligâmica entre os Hadzabe pode ser desafiadora, mas também é uma forma de assegurar que todos na comunidade sejam cuidados e que as tarefas sejam divididas. Então, no final das contas, essa estrutura faz sentido para eles, mesmo que para nós pareça um pouquinho complicada ou exaustiva. E aí, já imaginou como seria viver em uma cultura onde 10 esposas são quase o padrão? Deixe seu comentário aí abaixo. Gostaríamos de saber o que você achou dessa prática dos Hadzabe. Você já parou para pensar de onde vem a água dos Hadzabe? Em uma região onde os recursos hídricos podem ser escassos, a busca por água é uma tarefa crucial. Os Hadzabe coletam água de diversas fontes naturais, como riachos, poços naturais e fontes subterrâneas. Eles têm um conhecimento profundo do seu território e sabem exatamente onde encontrar água, mesmo nas estações mais secas. Muitas vezes, eles cavam buracos no leito seco dos rios para acessar água subterrânea. Esse processo pode ser demorado, mas é vital para a sua sobrevivência. A água é coletada em recipientes improvisados, como cascas de árvores ou abóboras ocas, e levada de volta para o acampamento. A dieta dos Hadzabe é um verdadeiro safari gastronômico. Eles não são exigentes. Se está na natureza, é comestível. A base da alimentação deles inclui raízes, tubérculos, frutas selvagens, mel e, claro, carne. Mas aqui vem a parte interessante. Eles comem até porcos espinhos. Sim, aqueles bichinhos espinhudos que a maioria de nós só veria em documentários do Discovery Channel. Para os Hadzabe, isso é um prato cheio, literalmente. A caça é uma parte importante da dieta deles, e pode variar desde pequenos animais, como roedores, até antílopes. Mas como já mencionamos, eles também caçam macacos. E se você acha que a culinária deles para por aí, está enganado! Em tempos de escassez, eles recorrem a qualquer coisa que ofereça calorias, incluindo insetos e répteis. Cada refeição é uma oportunidade de aproveitar ao máximo o que a savana oferece, sem desperdício e com muita criatividade. É como se o MasterChef encontrasse o Survivor. A coleta de mel. Coletar mel é uma das atividades mais importantes e, sem dúvida, mais fascinantes que os Hadzabe realizam. Para eles, o mel não é apenas uma guloseima doce, é uma verdadeira fonte de energia e nutrição, valorizada tanto quanto a caça. Mas o processo para conseguir esse tesouro dourado não é nada fácil, é uma verdadeira aventura. Os Hadzabe coletam mel com a ajuda de um pássaro chamado indicador, que os guia até as colmeias. Eles escalam árvores altas sem proteção, enfrentando abelhas furiosas, usando ferramentas simples para abrir a colmeia e extrair o mel. Mesmo levando várias picadas, eles consideram o mel tão valioso que vale o sacrifício. É uma tarefa perigosa, mas essencial para a tribo, que celebra cada gota desse doce tesouro da natureza. Agora, se você achava que as abelhas eram só insetos zumbindo ao redor, os Hadzabe têm outra visão. Para eles, as abelhas são guardiãs de algo sagrado. O mel, claro, mas não só isso. Elas acreditam que as abelhas têm um papel espiritual, protegendo algo mais profundo na natureza. E aqui entra o respeito que eles têm por esses pequenos seres. Quando se aproximam de uma colmeia, não é só para pegar o mel. Eles fazem isso com reverência, quase como um ritual. E mesmo quando levam picadas, eles aceitam como parte do processo, uma espécie de tributo pago às guardiãs da colmeia. É curioso pensar que, enquanto muitos de nós fugimos ao primeiro sinal de uma abelha, os Hadzabe as veem como aliadas e protetoras. E isso só reforça o quanto eles estão conectados ao mundo natural, em um nível que nós, urbanos, talvez nunca entendamos totalmente. Mas quem sabe, da próxima vez que você ver uma abelha, talvez se lembre desse detalhe e sinta um pouquinho desse respeito Hadzabe. Agora, você deve estar se perguntando, como os Hadzabe fazem transações? Eles usam dinheiro?
A resposta é bem interessante. Tradicionalmente, os Hadzabe não usam dinheiro. Suas transações são baseadas em trocas e compartilhamento. Se alguém precisa de algo, eles simplesmente pedem e, em troca, oferecem o que têm. Essa economia de troca fortalece os laços comunitários e garante que todos tenham acesso aos recursos necessários. No entanto, com a crescente interação com o mundo moderno, alguns Hadzabe começaram a usar dinheiro em trocas com comunidades vizinhas ou em mercados locais. Eles podem vender itens artesanais, como cestas e joias, ou até mesmo participar de projetos de turismo comunitário, onde recebem visitantes que querem aprender sobre sua cultura. O dinheiro obtido é usado para comprar itens que não estão disponíveis na natureza, como roupas modernas ou utensílios de metal. Os Hadzabe têm o costume de fumar algo chamado taco, mas não confunda com aquele taco mexicano delicioso. Aqui estamos falando de uma mistura especial que eles fazem com tabaco selvagem e outras plantas da região. A preparação do taco é simples, mas eficaz. Primeiro, eles coletam as folhas de tabaco selvagem, que crescem na natureza ao redor deles. Depois, essas folhas são secas e trituradas até virarem um pó fino. Esse pó é então misturado com cinzas de outras plantas, criando uma substância que eles enrolam em folhas ou colocam em cachimbos rústicos. E como é que eles fumam isso? Do jeito Hadzabe de ser, sentados ao redor de uma fogueira, compartilhando o cachimbo entre si em um momento de relaxamento e socialização. Para eles, fumar taco não é apenas um passatempo, mas também um momento de união, onde histórias são contadas e laços são fortalecidos. Agora, se você está se perguntando se o sabor é bom, bem, digamos que é uma aquisição de gosto, mas para os Hadzabe é um ritual que faz parte da vida cotidiana. Quem sabe para eles, o taco é tão satisfatório quanto aquele taco de carne que você adora. Ah, se você está imaginando que os Hadzabe simplesmente puxam uma caixinha de fósforos do bolso, sinto te decepcionar. Nada disso. Eles são mestres na arte de fazer fogo da maneira mais primitiva e, ao mesmo tempo, mais impressionante. Para começar, eles não precisam de fósforos ou isqueiros. O processo começa com 2 pedaços de madeira. Um deles é uma vara fina e o outro, uma base de madeira seca. Primeiro, eles colocam um pouco de grama ou folhas secas na base de madeira. Depois, começam a girar a vara rapidamente entre as mãos, como se estivessem tentando esquentar as mãos numa noite fria. O atrito entre as madeiras começa a gerar calor e, logo, uma pequena faísca aparece. Essa faísca é alimentada com cuidado, assoprando delicadamente, até que a grama seca ou as folhas comecem a pegar fogo. E voilá, você tem fogo, sem precisar de fósforos ou truques modernos. Agora convenhamos, deve dar um certo orgulho pessoal acender uma fogueira assim. É como desbloquear um nível secreto de sobrevivência, algo que a maioria de nós só viu em programas de TV. E olha que a gente reclama quando o isqueiro não acende de primeira, hein? Para os Hadzabe, fazer fogo é quase uma dança, uma habilidade passada de geração em geração. E eles fazem isso com uma elegância que faz a gente repensar nossa dependência da tecnologia. A caça. Para caçar, os Hadzabe usam arcos e flechas que eles mesmos fazem. Esses arcos são geralmente feitos de madeira de acácia, enquanto as flechas podem ter pontas de metal ou ossos. E não pense que é só sair por aí atirando flechas. A caça requer muita paciência e conhecimento do comportamento dos animais. Os homens Hadzabe são mestres na arte de se mover silenciosamente pela floresta, quase como se fossem sombras. Eles seguem rastros de pegadas e sinais deixados pelos animais, como galhos quebrados ou fezes. Quando encontram o alvo, esperam o momento perfeito para atirar. E não é só a força do arco que importa, a precisão é fundamental. Um disparo certeiro pode significar a diferença entre um dia de sucesso ou voltar para casa de mãos vazias. Além da caça individual, às vezes eles fazem caçadas em grupo, o que aumenta as chances de sucesso. Durante essas caçadas, os caçadores se comunicam através de sinais e assobios discretos para coordenar seus movimentos. A lua cheia para os Hadzabe não é só um espetáculo bonito no céu noturno, é um verdadeiro convite para caçar. Com a lua iluminando a savana, eles têm a visibilidade perfeita para rastrear animais sem precisar de qualquer luz artificial. É a lanterna natural mais antiga do mundo. E acredite, a caça à luz do luar tem um quê de mágica. Os animais se movem de maneira diferente. A savana fica cheia de sombras e mistérios, e os Hadzabe, com suas habilidades afiadas, tornam-se quase invisíveis enquanto caçam. É como se estivessem em um jogo onde a lua é sua maior aliada. Para nós, uma noite de lua cheia pode significar insônia ou uma bela foto para o Instagram. Para os Hadzabe,
é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. E vamos ser sinceros, tem algo de poético em caçar sob a luz da lua, não é? É como se o universo estivesse cooperando com eles, oferecendo o cenário perfeito para mais uma aventura noturna. Os Hadzabe vivem em abrigos simples, feitos de galhos e folhas. Esses abrigos são temporários e fáceis de montar e desmontar, já que eles se movem com frequência em busca de alimentos. A estrutura social é bem diferente do que estamos acostumados. Não há líderes permanentes ou hierarquias rígidas. As decisões são tomadas de forma coletiva, com todos os membros do grupo tendo voz. Isso cria um senso de igualdade e cooperação que é fundamental para a coesão do grupo. Esqueça aquela correria do dia 31 de dezembro, preocupando-se em fazer tudo antes que o ano acabe. Para os Hadzabe, o tempo é algo muito mais fluido. Sem relógios, sem calendários, sem prazos. Eles vivem literalmente no ritmo da natureza. Se o sol está alto, é hora de trabalhar ou caçar. Se a lua está cheia, pode ser um bom momento para dançar ou, melhor ainda, para caçar. As mudanças nas estações também ditam muito do ritmo da vida. Você não verá ninguém por lá surtando por não ter batido a meta de produtividade ou correndo para pagar uma conta antes que vença. Na verdade, essa noção de tempo que temos parece estranhamente desnecessária para eles. A vida é vivida no agora, e cada momento tem seu valor. Quem sabe, talvez eles estejam no caminho certo. Sem a pressão dos horários, sobra mais tempo para viver de verdade. Diferente do que estamos acostumados, a educação na tribo Hadzabe não acontece em salas de aula, mas sim no coração da natureza. As crianças aprendem observando e imitando os adultos. Desde cedo, os meninos acompanham os homens nas caçadas, aprendendo a manejar arcos e flechas, identificar rastros de animais e se mover silenciosamente pela floresta. Já as meninas seguem as mulheres, aprendendo a coletar frutos, raízes e a reconhecer plantas medicinais. Além das habilidades práticas, as crianças também são educadas através de histórias e canções contadas pelos anciãos ao redor das fogueiras. Essas narrativas não só entretêm, mas também transmitem valores, conhecimentos e tradições que são essenciais para a sobrevivência e coesão da tribo. Você já se perguntou como os Hadzabe se vestem? A vestimenta deles é bastante simples e prática, adequada para a vida na savana africana. Tradicionalmente, eles usam peles de animais que caçam. Essas peles são tratadas e cortadas para formar peças de roupa que protegem contra os elementos e, ao mesmo tempo, permitem mobilidade durante a caça e coleta. Os homens geralmente vestem um tipo de saia feita de pele, enquanto as mulheres podem usar saias mais longas e, às vezes, capas ou xales para se protegerem do sol e do frio noturno. Não há muitos acessórios, mas você pode ver colares feitos de sementes, contas ou pequenas conchas, que têm tanto valor estético quanto simbólico. A música tem um papel especial na cultura Hadzabe. Eles adoram cantar e dançar, especialmente à noite, ao redor da fogueira. As canções não são apenas para entretenimento. Elas têm significados profundos e são usadas para contar histórias, transmitir conhecimentos e até para rituais de cura. As danças são energéticas e envolvem todos os membros da tribo, desde as crianças até os anciãos. É uma maneira poderosa de reforçar os laços comunitários e celebrar a vida. Os casamentos são geralmente arranjados pela família, mas o consentimento dos noivos é essencial. Eles têm a liberdade de escolher seus parceiros e o amor e a compatibilidade são considerados importantes. Quando um homem e uma mulher decidem se casar, a família do noivo dá presentes à família da noiva como sinal de respeito e apreciação. Esses presentes podem incluir alimentos, mel ou utensílios artesanais. Uma curiosidade interessante é que os Hadzabe praticam a poligamia, mas ela não é muito comum. A maioria dos homens tem apenas uma esposa e as famílias nucleares são a norma. A cerimônia de casamento em si é marcada por danças, cantos e celebrações comunitárias. Não há roupas de casamento específicas. Os noivos se vestem com suas vestes tradicionais de peles de animais. Depois do casamento, as responsabilidades são claramente divididas, mas há muita cooperação. Os homens continuam a caçar e proteger a família, enquanto as mulheres se dedicam à coleta de alimentos e ao cuidado dos filhos. No entanto, ambos os papéis são altamente valorizados e considerados igualmente importantes para a sobrevivência da tribo. Uma das coisas mais impressionantes sobre os Hadzabe é o profundo respeito que eles têm pela natureza. Eles vivem de forma completamente sustentável, tomando apenas o que precisam e garantindo que os recursos naturais sejam preservados para as futuras gerações. Isso inclui práticas de caça responsável, coleta seletiva e respeito aos ciclos naturais dos animais e plantas. Eles acreditam que tudo na natureza está interconectado e que é seu dever proteger o ambiente que lhes proporciona tudo o que precisam para viver.
Infelizmente, os Hadzabi enfrentam muitos desafios nos dias de hoje. A modernidade está batendo à porta, e com ela, a pressão da agricultura e do desenvolvimento. Terras que antes eram livres para caça e coleta, agora estão sendo usadas para cultivo. Isso força os Hadzabi a mudar seu modo de vida, adaptando-se a novas realidades. Muitos jovens estão deixando a vida tradicional para buscar oportunidades nas cidades, o que ameaça a continuidade de sua cultura ancestral. No entanto, os Hadzabi são resilientes. Eles estão encontrando maneiras de preservar seu modo de vida, ao mesmo tempo em que lidam com as pressões externas. Organizações de apoio e grupos de conservação estão trabalhando para ajudar os Hadzabi a manter suas terras e tradições vivas. Galera, só um minutinho. Se você está pensando em viajar para a Suíça ou qualquer lugar do mundo, mas não sabe por onde começar e onde encontrar acomodações acessíveis, tenho uma super dica para vocês. Com o Booking.com, você pode reservar hotéis e tours de forma fácil e segura. Eles oferecem acomodações incríveis com preços que cabem no bolso. E o melhor de tudo, usando o nosso link na descrição e no comentário fixado, você ajuda o nosso canal a continuar trazendo essas aventuras para vocês. Então, não perde tempo, clica lá e garante sua próxima viagem com um desconto especial. Então é isso! O que achou dessa incrível jornada pela vida dos Hadzabi e seus métodos corajosos de caça e coleta? É impressionante ver como eles transformam cada desafio da natureza em uma oportunidade de sobrevivência e conexão com o mundo ao redor deles. Desde caçar macacos nas árvores até enfrentar enxames de abelhas por algumas gotas de mel, os Hadzabi nos mostram o verdadeiro significado de viver em harmonia com a natureza. Mas antes de nos despedirmos, quero que você pare um instante e pense. E se tivéssemos a mesma coragem e determinação no nosso dia a dia? Talvez não estejamos escalando árvores ou caçando macacos, mas todos enfrentamos nossos próprios desafios. E assim como os Hadzabi, podemos encarar cada obstáculo como uma chance de crescer e nos fortalecer. Então, se essa história te inspirou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que também precisa de um pouco dessa inspiração. E lembra, sempre que você estiver diante de um desafio, pense nos Hadzabi. Se eles podem enfrentar abelhas furiosas para conseguir mel, você pode enfrentar qualquer coisa. Até a próxima jornada. Tchau!